Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui em mais uma videoaula de história, né? Nós vamos fazer uma revisão da unidade 4, que vem falando sobre o surgimento da escrita. Na aula anterior de história, nós concluímos a revisão da unidade, onde nós falávamos sobre a construção de uma nação, sobre o processo de independência do Brasil, como o Brasil se tornou um Estado, se ele realmente se tornou independente após a proclamação da independência, como que ficou a situação do Brasil. Agora nós já vamos falar sobre o surgimento da escrita, tá? Como que surgiu a escrita? Será que já foi através das letras que conhecemos hoje, que formam o nosso alfabeto, né? Será que foi desta forma que representava já desde o princípio sons e letras que já tinham ali o seu significado com vogais e consoantes ou não? Então nós vamos saber sobre isso agora, nós vamos ver tudo isso agora, uma revisão da unidade 4, o surgimento, desenvolvimento da escrita, a escrita na história, ok? Bom, nós vamos iniciar aí então falando sobre a escrita na história e justamente como tudo começou, né? Nós sabemos que os homens primitivos tinham a necessidade de se comunicar desde aquela época. Então, devido à necessidade de se comunicar, de mostrar, de registrar aquilo que estava acontecendo, surgiram então as pinturas rupestres, que foi a primeira forma de se comunicar que os homens encontraram. Então, arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. As pinturas eram feitas a partir de diferentes materiais. Naquela época não tinha tinta. Como é que eles faziam, né? Porque hoje utilizamos tintas que são feitas em indústrias, né? Que são industrializadas, que são transformadas na indústria. Lá não. Lá eles utilizavam materiais da própria natureza, né? Da fonte. Então eles utilizavam terra, argila, sangue de animais e pigmentos que eles retiravam das plantas, minerais e carvão vegetal. As cores predominantes eram preto e vermelho, laranja, amarelo e marrom. Eram utilizados os dedos ou pincéis feitos com pelos de bichos, tá? A primeira escrita, aonde surgiu então essa escrita já diferenciada que nós chamamos de sinais gráficos? Foi lá na Mesopotâmia, tá? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo, pelos povos conhecidos como sumérios. Esses povos, eles criaram um sistema de códigos, né, devido à necessidade de armazenar informações ligadas às atividades econômicas. Eles tinham que registrar quanto que eles tinham colhido, quanto que eles tinham ali para fazer troca, porque naquela época eles trabalhavam através do sistema de troca de produtos, né? Não tinha essa questão de moedas ainda circulando. Então, eles precisavam fazer os registros dessa movimentação econômica deles. Quantos animais eles tinham, quanto eles produziram, quanto eles trocaram e assim por diante. E através disso foram surgindo então sinais gráficos. E com esses sinais gráficos veio a escrita cuneiforme. O que é essa escrita cuneiforme? São símbolos que representam o som das sílabas. Então, eles criavam símbolozinhos que representavam o som das sílabas daquilo que eles estavam falando. Tá bom? Aí nós temos um exemplo de escrita cuneiforme que era feita aí por esses povos, os sumérios. Lá na Suméria, quem é que fazia esses registros? Eram os escribas. Quem eram os escribas? Funcionários do rei responsáveis por fazer os registros. A escrita registrada em tábuas de argila grandes e pesadas eram feitas por eles.
Eles registravam isso, né, na argila ainda molhada, deixava secar e ficava ali fixa aquela mensagem que eles estavam passando. Com o tempo, para facilitar, eles passaram a produzir textos em miniatura, usando pequenas tábuas de argila. Os escribas eram muito respeitados. Para se tornar um escriba, era necessário saber ler e escrever. Então, para eu me tornar um escriba, eu tinha que saber ler e escrever, mas como que eu ia aprender? Então, eles tinham que me dar meios para que isso acontecesse. Foi por isso que os sumérios criaram as primeiras escolas com o objetivo de formar escribas. Então, há indícios de que as primeiras escolas surgiram lá, na Mesopotâmia, através dos povos sumérios. A escrita sagrada do Egito. Bom, aí já partimos lá dos sumérios e estamos indo agora para o Egito. Qual era a escrita utilizada pelo povo egípcio? Hieróglifos. O que eram hieróglifos? Era um sistema de escrita também com base em símbolos. Eles faziam o seguinte, eles pintavam figuras em papiros, pedras, paredes ou cerâmicas. Saber ler e escrever no Egito Antigo era um conhecimento restrito e poucos indivíduos tinham esse conhecimento. Então, poucas pessoas tinham acesso a isso, como as pessoas da elite e escribas. Então, eles tinham esse acesso aí, a esse conhecimento. A escrita em papiro tornava as atividades de ler e escrever mais fáceis, pois eram finos, leves e flexíveis. Depois disso, veio a escrita demótica. Nós passamos dos hieróglifos para a escrita demótica. Olha só a evolução, né? Antes eram feitos em argilas, depois já foi feito em papiros, que eram mais leves. Agora nós estamos falando da escrita demótica. Ela era composta de diversas letras que representavam sons. Então já não eram mais desenhos, sinais gráficos, que eram igual lá com os povos sumérios e com os egípcios, né? Que começou com os egípcios. Aí agora já teve a evolução lá do povo egípcio, aonde passou do hieróglifos para a escrita demótica. Então já se usava letras que representavam sons. Por ser uma escrita mais simples, passou a ser usada no registro de documentos e cartas em papiro. Era mais simples. Eu não tinha que usar um monte de símbolos, né, para poder representar uma sílaba. Eu já utilizava letras que tinham sons. Então, isso se tornou mais fácil, até para eu escrever uma mensagem. De repente, então, agora nós vamos falar sobre os fenícios. Cada povo foi criando a sua maneira e melhorando aquilo que já existia, né? Então, agora nós vamos falar sobre os fenícios. Os fenícios transformaram o sistema de escrita com sinais gráficos em um sistema mais simplificado. Olha só, viemos da argila, né? Viemos lá de trás dos sinais gráficos que eram feitos aí pelos sumérios, que era a escrita cuneiforme. Passamos pelos egípcios, pelos hieróglifos, né? Depois viemos aqui, ó, para a escrita demótica. Agora nós já vamos para os fenícios, que transformou essa escrita e criou um sistema mais simplificado ainda, que foi o alfabeto fonético. O alfabeto fonético tinha 22 sinais que representavam consoantes, que combinadas formavam palavras. Com esse alfabeto, os sinais deixaram de representar objetos ou animais e passaram a representar sons. Os gregos acrescentaram as vogais à escrita fenícia. Então, olha só. Até então, a escrita fenícia só tinha 22 sinais que representavam consoantes. Cada consoante tinha um som. Agora já veio outros povos, que são os gregos, que pegaram esse alfabeto fonético e acrescentou as vogais nele, que daí criou a escrita alfabética. Por que alfabética? Porque associava vogal, consoante com vogal para formar sílabas. Os romanos adotaram o alfabeto grego e deram origem ao alfabeto latino, também ainda mais melhorado.
mas da maneira em que os gregos fizeram ali, adicionando também as vogais. Olha só, gente, como era o alfabeto fenício aí, tá? Então, o alfabeto fenício, ele tinha aí as consoantes, 22 consoantes apenas, não tinha vogais, e cada uma tinha um som, tá? Então, aqui a gente pode perceber que essa daqui, ó, representa a letra B, tinha som de bet. O G tinha som de gímel. O D, da lete, tá? Então, cada uma tinha um som específico. Aqui, o alfabeto grego antigo, tá bom? Por quê? Porque os fenícios fizeram deles. Tinha só as consoantes. Os gregos já adicionaram quem? As vogais no alfabeto fenício. Depois disso, foram os romanos, né? Que pegaram esse alfabeto e melhoraram ele aqui, ó. Olha a evolução do alfabeto. Então, olha só como era, né? Apenas sinais gráficos, símbolos. Depois os fenícios já criaram aí as consoantes. Os gregos já introduziram as vogais, tá? E aí os romanos que implementaram, melhoraram o alfabeto grego e fez com que o nosso alfabeto ficasse como é hoje, né? Aí, depois disso, acrescentaram no alfabeto algumas letras que não tinha, que hoje é considerado alfabeto latino moderno, mas pegou como base quem? Esse alfabeto romano, tá? Que era um alfabeto latino, tá bom? É o alfabeto que nós temos hoje, o alfabeto moderno, esse último aqui, certinho? Continuando. As outras linguagens e a escrita indígena. Os índios também têm uma maneira singular de se comunicar, né? Por quê? Porque eles usam grafismo também, que são códigos de comunicação que se baseiam em elementos gráficos, como linhas retas e curvas, simetrias e espirais. É uma das principais linguagens utilizadas pelos indígenas. Cada etnia, ou seja, cada povo, cada grupos, né, de índios, de tribos diferentes, cria o seu grafismo, para que eles possam ali se entender e saber do que eles estão falando, tá? O que eles estão querendo transmitir. Então, cada etnia cria seus grafismos que os caracterizem e desenhem seus próprios corpos e objetos. O grafismo pode ser usado para indicar posição social, eventos como caças, casamentos, lutas, mortes, entre outros. Hoje, os indígenas também utilizam a escrita convencional que usamos no dia a dia. Então, eles usam também a escrita convencional, mas quando eles vão fazer alguma comemoração, eles pintam o corpo para representar aquilo que eles querem expressar ali no momento. Olha só. Então, tem alguns, né? Porque cada tribo tem o seu específico, mas tem alguns grafismos aqui com significados, tá? Pintura para homens ou mulheres, celebração da chegada do 10º filho, aqui está escrito errado, ó, tá? É chegada. Pintura para rosto ou corpo para quem tem 2 filhos. Pintura para as pernas, festa onde todos dançam. Pintura para as pernas, festa onde todos dançam também. Então, aqui a gente tem vários grafismos que simbolizam mensagens que os indígenas querem passar. Bom, e aí, com toda essa evolução, chegamos aonde? Chegamos na era digital, né? Aonde utilizamos meios de comunicação super diferentes. Antes, precisávamos da carta, levava dias para essa carta chegar, para nos comunicarmos com alguém, para passar uma informação. Às vezes até chegava depois de já ter acontecido algo muito sério e não ter como reverter a situação. Hoje não. Hoje, além de termos as redes sociais que disponibilizam mensagens imediatas, temos também o internetês, né? Que são as palavras simplificadas que as pessoas usam ou diferenciadas para se expressar na internet. Além do internetês, temos os emojis,
né? Que expressam sentimentos também, sem eu precisar digitar uma palavra inteira para conseguir me comunicar. Então, querendo ou não, se a gente for parar para observar, nós ainda usamos o grafismo, que foi criado lá atrás. Porque os emojis nada mais são do que símbolos que expressam o quê? Sentimentos, certo? Então, nós ainda usamos isso. E usamos o internetês, que hoje simplifica muito, porque as pessoas querem se comunicar cada vez mais rápido. Então, para não digitar uma palavra inteira, resume isso daí. Lembrando, gente, que isso aí é uma linguagem informal, que inclusive vocês já viram em língua portuguesa, né? Quando eu vou falar com alguém de forma formal, ou que eu vou escrever uma carta para alguém, uma mensagem para alguém, que seja algo que tenha que ser formal, eu não posso utilizar o internetês, tá? Por mais que eu esteja enviando um e-mail, um WhatsApp, ou uma mensagem no Facebook, outras redes sociais, se for uma mensagem formal, eu não posso utilizar o internetês. O internetês a gente usa geralmente com pessoas mais próximas, que são amigas, né? Que fazem parte aí do nosso cotidiano, ok? Bom, hoje a Tia Graça vai colocar no grupo também um vídeo complementar que fala sobre a evolução da escrita. Assistam, tá? É um conteúdo adicional, é uma informação adicional, porque todo conhecimento é bem-vindo. Então, a Tia Grazi vai colocar aí, logo após a videoaula, vocês terminarem de assistir a videoaula, vai ter lá no grupo esse vídeo falando mais um pouquinho sobre a evolução da escrita, certinho? Bom, mãos à obra aí, então, crianças. Copie as atividades em seu caderno e respondam. Caderno de História e Geografia, certo? Façam margem, caprichado, direitinho, copiem a caneta e respondam a lápis, ok? Colégio ápice, aí nós temos o cabeçalho, que vocês deverão fazer, atividade de fixação. Número 1, olha só o que vocês terão que fazer. Imagine que você vive na Mesopotâmia há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, junto aos povos sumérios e precisa enviar uma mensagem de carinho para seus colegas. Aqui, ó, mensagem, ok? Certinho? De carinho para seus colegas. Crie um código, assim como os povos sumérios fizeram, e escreva essa mensagem. Não se esqueça de escrever abaixo dos símbolos que você criou o significado de cada um, traduzindo a mensagem criada. Quando vocês forem copiar o número 1, façam a devida correção, por favor, na palavra mensagem, que ficou com erro de digitação, que é o que pode acontecer na era digital, né? Nós temos aí os corretores, então nós temos que ficar atentos. Então, corrija aí, tá? Enviar uma mensagem, ok? Quando for copiar, copia certinho, por favor, tá bom? Aí vocês vão, então, crianças, vão escrever uma mensagem. Exemplo, eu te amo. Como é que eu colocaria o eu? Eu poderia fazer um menininho apontando para mim? Tio, um menininho apontando para você? Amo, poderia fazer um coraçãozinho? Então, você vai criar uma mensagem com códigos, tá? Você vai escrever a frase e vai colocar ela em códigos. Você vai criar os códigos, tá bom? Então, eu tenho que colocar ela em códigos e tenho que escrever o significado dela, como se eu estivesse traduzindo a frase. Certinho? Então, escrevi em códigos e escrevi ela embaixo o que significa, tá bom? 2. Agora, utilizando os recursos disponíveis na era digital, escreva uma mensagem para sua professora via WhatsApp e envie no privado. Então, vocês vão criar uma mensagem, tá? Não precisa ser códigos. Você vai criar a sua mensagem. Pode ser uma mensagem utilizando o alfabeto que nós temos hoje, né? O alfabeto moderno, utilizando as palavras mesmo, né? As palavras têm força, têm poder. Então, vocês vão criar uma mensagem, tá? E vão enviar para mim
via WhatsApp. Você que estuda com a tia Maura vai enviar para a tia Maura. Você que é aluno da tia Eveline vai enviar para a tia Eveline. E os meus alunos vão enviar para mim. Certinho? Ok? Então, eu aguardo a mensagem de todos vocês e os alunos da tia Eveline mandam para ela e os alunos da tia Maura vão enviar para ela essas mensagens. Combinado? Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Quando vocês forem copiar, deem pausa no vídeo e copiem no caderno, certinho. Tá bom? Viu, meus amores? Bom, essa foi a aula de história de hoje. Não me esqueçam que tem um vídeo adicional, tá? Com uma mensagem adicional sobre a história da escrita, tá bom? Para que vocês engrandeçam ainda mais o conhecimento de vocês, certo? Um beijo a todos e tenham aí um bom dia. Até amanhã.